Olá pessoal, boa tarde. Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da TV Horizonte. Um programa que fala tudo sobre futebol, com muita informação, opinião, debate, com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos aos destaques do programa de hoje. Atlético goleia e abre grande vantagem na Copa do Brasil. Cruzeiro decepciona a torcida e fica no empate com o Vasco. Luiz Flávio de Oliveira apitará a grande final de domingo. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo. Você pode entrar nessa conversa com a gente. Boa tarde, Ana Cláudia. Explica aí, pessoal de casa, como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, 984-950038, 984-950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. Pois é, pessoal, e todos estão convidados aí a acessarem as redes sociais do programa Bate-Papo Esportivo. Estamos no Facebook, no Instagram e também com o canal no YouTube. Entre lá e confira os vídeos exclusivos aqui do nosso programa. Bom, agora sim entramos naquela semana que a gente fala semana de clássico. Passaram-se os jogos da Copa do Brasil, também da Libertadores, então tem muita coisa para a gente comentar dos jogos de ontem, claro, dessa final. Então vamos começar apresentando aqui os comentaristas de hoje. Meu lado direito aqui, Guilherme Pio. Seja bem-vindo, esteve ontem no Mineirão e como é que você viu essa situação desse empate do Cruzeiro, depois de um resultado ruim no Clássico de domingo, um resultado também que a gente pode dizer que foi ruim ontem. Uma questão psicológica influenciou no jogo também, né? Ontem eu questionei os jogadores do Cruzeiro em relação ao comportamento dentro de campo, se o resultado do Clássico tinha feito algum efeito e, de fato, teve sim. Os jogadores não entraram da forma que deveriam. De fato, o Mano também, na minha opinião, errou um pouco na escalação. A gente vai comentar isso daqui. E o Cruzeiro está devendo muito porque faltou futebol e o torcedor também ficou devendo ontem. Bom, e aqui na minha esquerda, Léo Gomide. Seja bem-vindo, Léo. Bom, já vou adiantar, pessoal de casa, que você falou que tem uma bomba para soltar aqui no programa. Você vai segurar. Você não vai falar agora, você vai falar primeiro o que você achou. Mas não tem, não. Não, tem. Você falou que tinha. Falou que tinha, agora vai ter que falar. Tá bom, você briga com o João Kleber do Esporte Mineiro. Agora, eu quero saber de você como é que você viu essa vitória do Atlético ontem e essa vantagem que ele vai levar para o segundo jogo lá no Ceará. Breno, o resultado em si não foi tão surpreendente, né? O Atlético vem aí numa evolução com relação ao trabalho coletivo que o Thiago Largue está conseguindo implementar no time, né? Mas eu acho que foi um jogo muito mais para observações, né? Com relação a atletas que há algum tempo não atuavam, né? Como o Bremer, né? Que não jogava desde aquela partida contra o Vila Nova, terceira rodada ainda do Campeonato Mineiro. O próprio Danilo, que entrou no final ali no lugar do Fábio Santos. Tomás Andrade, Arouca, Gustavo Blanco, esses jogadores também somarem mais alguns minutos, né? Então, eu acho que o resultado não surpreendeu. Eu acho que é pontuar mais assim quem talvez tenha aproveitado ou não mais a chance, né? E para fechar aqui, nosso grupo de comentaristas, um homem polêmica, Edu Panzi, seja bem-vindo. E para você eu já levanto a seguinte questão. Depois dos resultados de ontem, o que muda dos dois times para a final? Qual o impacto que gera nos dois times os resultados de ontem? Beleza, né, Breno? Tudo bem. Boa tarde para quem está acompanhando, porque os dois mal educados, nem para dar boa tarde. Eu acabei esquecendo, então eu vou fazer aqui as honras da casa, né? De novo, você vai me desculpar. Boa tarde para você que nos acompanha em casa, nas redes sociais. É um prazer falar para todos. Isso aí, Pio. Mas vamos lá, muda, viu, Breno? Psicologicamente muda. O Cruzeiro vem de uma semana complicada dentro de campo, perdeu o Clássico no domingo passado. Ontem um resultado muito ruim, um jogo muito ruim, principalmente por parte do Cruzeiro, porque dos times que estavam em campo, Cruzeiro e Vasco, do que se espera mais é o Cruzeiro, que é o time que teve investimento, que tem estrelas, peças mais importantes, e o Cruzeiro voltou a jogar muito mal, ficou devendo. E pesa para o Clássico psicologicamente,
pelo Cruzeiro, está vivendo um momento ruim, não está conseguindo fluir o futebol dentro de campo, e eu acho que fisicamente também, essas questões que o Léo acabou de pontuar, das mudanças do Largue, poupar um ou outro jogador, vir o segundo tempo, ele mexer mais 3 vezes, tirar 3 titulares, dar uma descansada. Eu acho que para o Clássico de domingo a gente vai ter um Atlético mais inteiro física e psicologicamente, e um Cruzeiro brigando contra a parte psicológica e contra a parte física diante do Atlético. Mas ainda assim vai ser um grande jogo, porque quando é clássico, quando é decisão, tem que deixar um pouco de lado, principalmente a parte física, e dar o máximo. Eu acho que não vai atrapalhar o jogo, não. Agora, Guilherme, você comentou, você vai guardar para quando a gente falar mais dentro do Cruzeiro, aonde você viu que o Mano pode ter errado. Agora eu te pergunto em relação à postura do Vasco. Como é que você viu a postura do Vasco ontem? Porque a gente viu um Vasco que teve um domínio até do meio de campo em determinada situação do jogo, saiu para o jogo, a gente não viu aquele Vasco totalmente retrancado e tal, e tinha jogadores que têm peso, experiência, que ontem colocaram isso dentro de campo, né? Foram 5 ex-jogadores do Cruzeiro em campo pelo Vasco como titulares ontem. E eu destaco a participação do Galhardo, que jogou muito bem. O Rafael Galhardo, ele buscava o jogo, ele ditava o ritmo do Vasco, ele estava na lateral direita, a hora ele estava no meio campo, ele sempre buscava o protagonismo do jogo. E o torcedor do Cruzeiro não vai gostar do que eu vou falar aqui, mas o Paulão também na zaga do Vasco mostrou ali muita personalidade, né? Até mesmo pelo esforço e que o jogador demandou em campo, mas também os atacantes do Cruzeiro valorizaram muito a atuação do Paulão. O ataque do Cruzeiro foi inoperante no jogo, até começou bem o Cruzeiro, mostrando um ímpeto ofensivo muito bom. Logo no primeiro lance já teve um chute perigoso ali no gol do Martin Silva, mas o Cruzeiro não conseguiu transformar esse domínio inicial numa regularidade dentro de campo, e o Vasco se aproveitou disso. O Zé Ricardo é um técnico muito inteligente, ele conseguiu armar bem o Vasco, jogou no 4-2-3-1, com as linhas bem postadas em campo, o Vasco defendendo e atacando com muita responsabilidade, com muita técnica também, e eu achei que o Vasco, claro, pelo resultado, o empate foi bem melhor que o Cruzeiro, né? O Vasco arrancando um ponto do Cruzeiro fora de casa, e que dá mais responsabilidade ainda para o Cruzeiro, nem falando de clássico não, porque o clássico é um capítulo à parte, falando só de Libertadores. Se a vitória do Cruzeiro contra o Vasco era importante, agora ela é mais do que essencial contra a Universidade do Chile, jogando lá no Chile. Pois é, Edu, e aí, analisando aí como é que ficou essa tabela, né, de pontuação, a gente vê que Cruzeiro e Vasco se distanciaram, ficam ali embaixo com 1 ponto, e lá em cima os outros 2 estão com 4 pontos e vão pegar tanto o Vasco quanto o Cruzeiro dentro de casa. Ou seja, uma derrota para o Cruzeiro no próximo jogo pode complicar demais a situação, né? Pode. Eu acho que o resultado lá no Chile acabou sendo bom para o Cruzeiro e para o Vasco também. A Laú, se vencesse o Racing, iria a 6 pontos. E eu acredito mais no Racing do que na Laú. Eu acho que o Racing vai pontuar mais, e a Laú não ter vencido, ficado nos 4, foi importante para o Cruzeiro tentar ir ao Chile agora e tentar arrancar ponto da Universidade de Chile. Mas tá no início, são apenas 2 jogos, só que o Cruzeiro já acendeu o sinal de alerta, né? Eu sou noveleiro, você sabe, né, Breno? Não, mas você não sabia. Sabe aquele ator que quando vai falar para a mulher que ama ou então que odeia, não muda a expressão? É a mesma expressão, você não sabe se ele está feliz ou se está triste? É o Cruzeiro, em termos de intensidade. O que eu comentei muitos jogos do Cruzeiro na primeira fase, quando eu estava na Transamérica, e a intensidade do Cruzeiro contra o Boa Esporte numa primeira fase de Campeonato Mineiro, a intensidade de um Cruzeiro contra um Democrata, é a mesma intensidade do Cruzeiro jogando Libertadores e final de campeonato. E eu acho que isso tem atrapalhado o Cruzeiro. O Atlético entrou na final de domingo no 220, o Cruzeiro no 110. Ontem eu percebi o Vasco ligado, intensidade de Libertadores, marcando, chegando. Toda hora que um jogador do Cruzeiro recebia a bola, tinha 2 do Vasco. E o Cruzeiro naquela intensidade de primeira fase de Campeonato Mineiro. Morosidade, saindo lentamente, a marcação frouxa. Eu sei que, e eu não gosto de jogar só para intensidade o problema de uma equipe de futebol, mas eu estou sentindo muito no Cruzeiro essa falta de intensidade que pede uma final de campeonato. No caso do Campeonato Mineiro, o jogo contra o Atlético, e principalmente da Libertadores, que é a grande competição do ano para o Cruzeiro, e o Cruzeiro está entrando em campo na Libertadores, foi assim contra o Racing, jogou melhor contra o Racing do que ontem, mas foi assim contra o Vasco.
numa intensidade muito abaixo dos adversários. Bom, nós vamos falar muito sobre o jogo do Cruzeiro, sobre o jogo do Atlético. Agora, Léo, vou fazer só um parênteses aqui antes da gente ir pro intervalo. Eu estava vendo, você viu a coletiva do Renato Gaúcho ontem? Sensacional, ele se equiparando ao Cristiano Ronaldo, mostrou na pré-eleição dele um gol dele de bicicleta e disse, né, que quem joga mais é ele. Sente falta disso no futebol? Eu acho legal essa coisa de descontração, folclore. Futebol às vezes fica muito chato, não? Breno, o Renato, além de ter colocado aí o Grêmio como principal protagonista aí do futebol sul-americano no ano passado, né? Continua numa linha de trabalho em que, se ele não for para o Flamengo, né? Porque o Flamengo está interessado no trabalho dele, ele falou que só responderia agora após a final do Campeonato Gaúcho, né? Mas tem tudo para, quem sabe, até conquistar um bicampeonato da Libertadores com o Grêmio. Além disso, ele é um personagem, né? Folclórico, ele é ídolo da torcida gremista, então são o tipo de comparações que a torcida do Grêmio sempre vai comprar o que o Renato disser, né? Eu não concordo tanto, né? Tanto? Eu não concordo, na verdade, né? Até porque não vi o Renato jogar, mas mais para o final da carreira dele, né? Quando ele se tornou ídolo do Grêmio, era bem pequeno ainda, né? Então, vi mais para o final da carreira. Mas era outros tempos, né, Breno? Eram outros tipos de competições. O Renato foi para a Europa, também não teve tanto sucesso na Roma. Ele fala isso, mais na brincadeira. Mas que foi um belíssimo jogador, um grande jogador, isso aí é inegável. É divertido a gente ver o Renato dando essa entrevista. Bom, agora eu tenho um recado aí para você. Vamos falar de mercado de trabalho. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundial é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundial tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundial é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a vitória do Atlético ontem no Independência. Não sai daí.